Estamos com o programa Tempo de Decisão, um novo tempo na sua vida. E abrindo o nosso comentário do programa hoje com o segundo capítulo, que nós tiramos esse livrinho aqui, ó, Estradas do Rio Grande, do jornalista Olides Canton. Ele fez esse livrinho sobre história, sobre a construção das estradas no Rio Grande, as pontes também. E hoje nós vamos falar sobre pontes, né? Então, o Olides Canton, nascido em 1952 em Serafina Correia, e trabalha de jornalista desde 1970. Então, já trabalhou em diversos órgãos aí jornalísticos, na imprensa, e hoje nós vamos abordar um assunto do livrinho dele, que está na página 251, 250, 251, 252 aqui. A violência das águas derruba 2 pontes em 30 minutos. Olha só, o dia em que o Rio Grande do Sul ficou isolado de Santa Catarina. Olha só, uma grande enchente que aconteceu lá no nordeste do estado, e o rio Pelotas, no Pasto Socorro, destruiu 2 pontes em 30 minutos. Olha só, hein? A meteorologia dizia que fazia 12 anos que não chovia tanto no mês de agosto. Estávamos em 1965, Porto Alegre, a capital do estado, já estava debaixo d'água. Olha só, hein? E houve uma grande nevasca na região dos Campos de Cima da Serra, cujo derretimento seguramente contribuiu para que o rio Pelotas subisse até 20 metros, provocando em menos de meia hora a derrubada de 2 pontes distantes 50 metros uma da outra. Olha que reportagem bonita, hein? Rio Pelotas. Olha, ele diz aqui, tem uma parte que diz que a neve era tão forte que tinha 60 centímetros de neve e quebrou diversos galhos de árvores que não se podia caminhar no meio do mato. Então, estava dizendo que houve, assim, nas estradas, inclusive, a locomoção de veículos muito difícil ou impossível. E chovia demais, nessa época chovia demais. Essas 2 pontes ruíram em menos de 30 minutos e levaram junto a vida do engenheiro paulista Joel Melo. Ele viajava no ônibus que vinha lá de Santa Catarina para cruzar ali a ponte do Pasto Socorro. E ele resolveu dar uma olhadinha na ponte. O ônibus disse, olha, não dá para seguir viagem. Não, mas eu vou dar uma olhada na ponte. Eu sou especialista em engenharia civil. E ele foi na ponte. E o pessoal do lado de cada ponte, o pessoal do DNR, faziam gestos, se uniram em mãos, e se jogavam de um lado para o outro, dizendo não cruzem a ponte. E esse engenheiro foi até o meio da ponte quando ela então ruiu, a segunda ponte. Então, essas pontes eram 2 pontes, uma foi construída na década de 50 e a outra era mais recente, construída em novembro de 62. Então, a verdade é que foi uma tragédia muito grande, que o Rio Grande do Sul ficou isolado de Santa Catarina e do resto do país. Não havia outra passagem, a não ser na BR-116, de Vacaria para Lages, ali no Passo Socorro. Passo do Socorro porque ali tem um rio, que é o Rio Socorro, que deságua quase na ponte ali. Depois da ponte um pouquinho deságua o Rio Socorro, um rio que é ali de Vacaria. Então, aquela localidade ali, da ponte, que atravessa o Rio Pelotas, é Passo do Socorro. Do outro lado, é o município de Capão Alto, Santa Catarina, Capão Alto. Então, vocês vejam que não havia passagem no Rio Grande do Sul, essa era a única. Aí foram obrigados a chamar o exército, chamaram os batalhões de engenharia, batalhões ferroviários, batalhões de combate, chamaram os batalhões para enfrentar ali
e fizeram ponte provisória ali, os batalhões. Eles fizeram uma ponte provisória e essa ponte a água também levou. Passaram poucos carros por essa ponte e logo a fúria das águas levou essa ponte do exército também. Então vocês vejam, difícil, inclusive faleceu um soldado, que os soldados estavam com salva-vidas e esse soldado sírio provavelmente não prendeu bem o salva-vidas, né? E aí não acharam ele então. E o rio Uruguai subiu muito, né? E acabou levando essas duas pontes ali. Foi um acontecimento que mobilizou todo o país e muitas pessoas vieram para o Rio Grande do Sul para auxiliar. Então, essa ponte, na época, o chefe do DNR, deixa eu dar uma olhadinha aqui, era o engenheiro Varela. Ele era Francisco Varela, engenheiro residente do DNR em Vacaria. Ele estava em casa, foi depois do almoço que aconteceu isso aí. E eu vou mostrar, tem uma reportagem do Exército sobre esse trabalho dos batalhões de engenharia, que eu vou colocar no Facebook. Vocês vão olhar no Facebook essa reportagem feita pelo Exército, né, que eu vou colocar ali. Então, o Rio Uruguai subiu cerca de 20 metros, né, o rio Pelotas, né, e então causou essa tragédia muito grande, porque ali é Rio Pelotas. Ele, depois da ponte do Barracão, é que se forma o Uruguai, que ali o Pelotas, o Rio Canoas de Santa Catarina se junta com o Rio Pelotas e formam o Rio Uruguai. Então, ali ainda é Rio Pelotas, né? Então, na verdade, essas obras foram... Depois fizeram mais uma ponte ainda, tiveram problemas, e aí fizeram uma ponte mais reforçada, metálica, o próprio Exército, e continuou dando passagem. E o Exército ainda continuou reforçando, fazendo mais uma outra ponte, se por acaso acontecesse alguma coisa com esta provisória feita com flutuantes. Ela subia, conforme o rio subia, ela subia junto. Então, fizeram essa ponte sobre flutuantes, depois fizeram mais uma ponte, aproveitaram os pilares da ponte de concreto e fizeram uma ponte metálica ali, onde durante algum tempo, mais tarde, foi construída uma ponte de concreto, né? Então, que aí já foi inaugurada em 1966. Essa ruiu em 65, em 1966 fizeram uma ponte, dos maiores vãos de pontes aqui do Sul, essa ponte que fizeram depois com 200 e poucos metros de vão. Essa última ponte de concreto foi a ponte definitiva, ponte do Pasto Socorro, que recebeu a denominação na época de Marechal Castelo Branco, né? Então, na verdade, nós tínhamos aí, a neve era muito grande, como ele diz aqui. Eu acompanhei toda ela desde a queda, foi uma nevada muito grande, arrebentava galhos, né? Em alguns lugares a neve ultrapassou 60 centímetros de espessura. Os campos brancos, as rodovias estavam cheias de neve e era impossível quase fazer uma obra com aquele clima e aquela chuva, né? Então, essa foi a história ali da ponte do Pasto Socorro, que isso aconteceu no 18 de agosto de 1965, uma grande enchente que aconteceu no Rio Pelotas e levou as duas pontes. E o Rio Grande do Sul ficou isolado do país. Então, vocês podem ver depois, vocês vão poder ver essa história, também contada pelo Exército,
No Facebook vou colocar o filmezinho e na rádio aqui eu vou colocar também uma parte deste filme, vou colocar a gravação para os ouvintes aí terem uma ideia da narrativa, inclusive de locutores que estiveram ali presentes. Nós tivemos ali o locutor Rodrigo Silvério, que era um radialista, que fez esse trabalho, né? E diversas pessoas do Exército também que se manifestaram e contaram essa história aí. Inclusive um colega meu, grande amigo, engenheiro Ricardo Jakubowski, fazia parte também lá do Exército, eu acho que era soldado naquela época. Ele se formou engenheiro em 1970, o Jakubowski. E eu vou contar a história dele aqui no nosso programa. Grande colega nosso, engenheiro de segurança, engenheiro mecânico, Ricardo Jakubowski. Nós também nos formamos em engenharia de segurança na Universidade de Taubaté, em São Paulo, onde eu fiz esse curso. Eu tive necessidade de fazer esse curso na implantação de uma siderúrgica em Pindamonhangaba. Então, ali eu estudei também. E nós fomos colegas aí muitos anos, trabalhamos juntos, eu com o Ricardo nos projetos e nas avaliações também de segurança em muitas empresas. Isso é uma outra história para nós contarmos aqui, e nós estamos abordando hoje é a segunda parte desse livro, Estradas do Rio Grande, do jornalista Ulisses Canton, que eu estou aí contando para vocês histórias deste livro. Tem fatos aqui muito interessantes aí, que foram documentados e servem para as gerações futuras verificarem como aconteceu toda essa história do Rio Grande do Sul de construção de estradas. Nós estamos com o programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida. Um abração para todos vocês. Olha, eu estou ficando quase bom, hein? Estou quase bom aqui da minha mãozinha aqui, que deu esse problema no dedo aqui, e já colocar no lugar, né? Dupuytren. É uma doença hereditária, né? Queridos, um grande abraço para vocês. Tudo de bom.